Olá pessoal, boa tarde. Venho aqui num caráter urgente, só dar uma notícia para vocês, né? De um projeto de lei que protocolamos ontem e que é sobre um tema importantíssimo, pois todos vocês sabem, nós que somos de direita, há muitos anos nós viemos combatendo a ideologia de gênero que, num primeiro momento, se manifestava dentro da sala de aula, né? Com os professores de esquerda, né? Dizendo, fazendo abordagem do ponto de vista biológico, dizendo para as crianças que ninguém nasce homem ou mulher, mas que não existe o sexo feminino ou masculino, mas que o que existe são gêneros e que a pessoa se torna homem ou mulher, segundo a ideologia de gênero, conforme a sua vontade subjetiva, conforme o seu sentimento. A gente sabe que a ideologia de gênero é uma das técnicas da esquerda para destruir todos os valores, os padrões de valores da civilização ocidental. Só que agora essa técnica esquerdista, essa ideologia de gênero, ela dá um passo a mais para a destruição dos valores tradicionais, né? E vocês acompanharam aí recentemente a notícia de um colégio do Rio de Janeiro que quis adotar essa nova forma de distorção das mentes juvenis e infantis, que é a linguagem neutra. Então agora a esquerda, não satisfeita com todo o estrago que já fez na educação brasileira, começa a instalar de dentro da sala de aula, sem nenhum debate social, a questão da linguagem não binária. Então o que os gênios esquerdistas estão dizendo agora, né? Ironicamente falando, eles estão querendo dizer que a linguagem também serviria para preconceito e para trazer diferenças, né? Eles deveriam acabar, então, o que eles querem fazer? Acabar com o gênero masculino e feminino e colocar um gênero neutro nas palavras. Então, segundo os esquerdistas da ideologia de gênero implementada a linguagem, eles querem dizer agora, você não vai dizer mais menino ou menina, porque você pode estar ofendendo a pessoa, já que ela não sabe se é menino ou menina. Você agora vai ter que usar um pronome neutro chamado menine, substitui o o e o a por e, né? Então esse absurdo, gente, olha que ponto chegamos no Brasil e também no mundo, de ter que dizer que na sala de aula do Brasil que os professores de português ensinem português. A nossa Constituição, para que todos saibam, no seu artigo 13, ela diz expressamente que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. E ela taxativamente fala também, no artigo 210, que, parágrafo 2º, que o ensino fundamental será feito com a língua portuguesa. E esse movimento de esquerda é tão antidemocrático, é tão ditatorial, que em vez de fazer um debate social para saber se o povo brasileiro quer isso, eles tomam de assalto as salas de aula e já querem implementar esse dialeto neutro diretamente para nossas crianças, sem que os pais autorizem, dialoguem ou saibam disso, né? Então a gente vê esse fenômeno aí acontecer no Rio de Janeiro, aqui na minha cidade, em Chapecó, Colégio Marista também teve alguns materiais didáticos já nesse sentido, os pais já estão reclamando, mas o que a gente vai ter que fazer então, gente, já que a Constituição não é cumprida no Brasil, e vocês muito bem sabem que ela não é cumprida nem pelo Supremo Tribunal Federal, que ontem, já aproveitando a oportunidade, rasgou a Constituição Federal, principalmente no seu artigo 57, parágrafo 4º, que diz que é vedada a reeleição, né, dos membros da casa. Então, só para fazer esse parênteses, se o próprio Supremo Tribunal Federal, os professores de Deus, né, porque não respeitam nem a Constituição, rasgam a Constituição, o que esperar, então, de professores esquerdistas que já querem burlar o sistema para implementar a agenda revolucionária? Então, eu quero dizer para vocês aqui, rapidamente, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, né, vou no Clube de Tiro hoje, ó, aqui minha camiseta. Quero dizer para vocês, então, que ontem nós estávamos há muitas semanas elaborando esse projeto de lei, né? Ontem nós protocolamos, então, esse projeto de lei, que é o projeto de lei 5385 de 2020, em que ele vem para falar o óbvio, que na sala de aula, no ensino brasileiro, né, em todas as salas de aula, deve ser ensinado o português, a língua oficial do Brasil, e não esses dialetos, essa linguagem neutra, né? E que, além de ficar proibida a linguagem neutra, que automaticamente já é proibido porque a Constituição diz que o português é a língua oficial e ele que deve ser ministrado em sala de aula, nós vamos aplicar, então, segundo o projeto de lei que eu apresentei, uma penalidade, eu estou sugerindo aqui, né, na proposta legislativa, uma penalidade de R$5.000 por aluno, cada vez que for aplicado isso em sala de aula,
ou improbidade administrativa, caso seja aplicado em concurso público, tá? Então fica aí a nossa proposta legislativa para que vocês saibam, porque isso é um absurdo. A que ponto chegou a mentalidade revolucionária esquerdista a ponto de modificar um patrimônio cultural, educacional brasileiro, que é a língua oficial do Brasil, e que serviu para grandes nomes de vulto da literatura, da música, da poesia brasileira, né? Eu até citei no meu projeto de lei, citamos aqui o professor Olavo de Carvalho no projeto de lei, né? Onde ele fala aqui que depois que uma civilização, o que caracteriza uma civilização, né? Eu até vou pegar aqui o trecho para vocês verem aqui, onde o professor Olavo de Carvalho fala abertamente aqui, ó. Eu citei Olavo Bilac, né, que foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, né, fiz questão de buscar nos grandes nomes de vulto da história brasileira para fundamentar esse projeto de tão absurdo que é essa questão da linguagem neutra. Olavo Bilac, né, que foi jornalista, contista, cronista, poeta brasileiro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ele dava tanta importância à língua nacional, à língua portuguesa, né, que ele chegou a dizer que ele falou primeiro da importância da instrução primária. Todos nós sabemos que a educação de base é fundamental para o futuro da nação, né, desde que não seja esquerdista, óbvio. E ele chegou a comparar, ele disse que o que constitui a nacionalidade é propriamente a língua nacional, ou seja, ele fala que um povo, ele começa a perder sua independência, sua dignidade, a sua existência autônoma quando começa a perder o amor pelo idioma natal. E que a pátria não é raça, não é meio e não é o conjunto de aparelhos econômicos ou políticos, mas é o idioma criado ou herdado pelo povo. Então, olha o que o Olavo Bilac fala. Ele compara a língua nacional a próprio sinônimo de nação brasileira e de nacionalidade, tá? Já falei aqui que a Constituição prevê no artigo 13 e 210 que é o idioma oficial, etc, né? Mas quero falar também do que o professor Olavo fala, que é basicamente nesse mesmo sentido do Olavo Bilac, né? E também o Mário Ferreira dos Santos também fala sobre isso. Aqui, ó, Mário Ferreira dos Santos, ele vai falar que há mais de 3 séculos a gente já vem sofrendo essa inversão de valores e que o esvaziamento da linguagem e da palavra é uma característica, né, da nossa civilização causada pela mentalidade revolucionária e que essa questão de gírias, ideologia, é isso que vai destruir a nossa civilização. Então daí a importância da gente preservar também a língua portuguesa. E o próprio Olavo fala então que a língua, a religião e a alta cultura são os únicos componentes de uma nação que sobrevivem quando ela chega ao término da sua duração histórica. Então nós citamos esses grandes nomes aí brasileiros para poder justificar esse projeto de lei, que nada mais é do que o óbvio, né? Dizer que um professor tem que ensinar português e não dialetos dentro de uma sala de aula. A que ponto chegamos? Também oficiamos, pessoal, só para dar notícia para vocês aqui, ao ministro da Educação, para saber por que até agora ele não se pronunciou sobre isso, né? Se as nossas salas de aula estão sendo tomadas de assalto pelo movimento revolucionário que quer destruir a língua portuguesa, patrimônio do Brasil, por que o ministro da Educação ainda não se pronunciou? Então a gente oficiou para dizer o que está acontecendo e esperamos um pronunciamento deles. Então, pessoal, venho então nesse caráter extraordinário dizer para vocês que fizemos então esse projeto de lei. Vou fazer uma postagem depois explicando melhor, rapidamente, né? Mas aqui, deixar a sugestão então de leitura, o PL 5385 de 2020, tá bom, pessoal? E inclusive sobre o STF, pessoal, com certeza, a que ponto chegamos também nesse sentido? Nós temos uma Constituição Federal que é o guia da sociedade brasileira. E a partir do momento que a instituição que deve interpretar a Constituição, né, e a fazer aplicar as leis do Brasil, dá esse mau exemplo de rasgar a Constituição, de interpretar contrário a um texto literal, a um texto claro, não tem margem para dúvida. O artigo 57, parágrafo 4º, que veda a reeleição de presidente da Câmara, ele não deixa margem para dúvida, para que houvesse o julgamento como começou ontem o julgamento, que distorce absolutamente o sentido da Constituição Federal.
Então, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não é só um desserviço para com a sociedade brasileira. Eles estão triturando, rasgando, tripudiando do povo brasileiro e é um verdadeiro absurdo. Então, vocês podem dizer aqui, quando a gente fez a postagem dizendo o absurdo que foi a decisão do Supremo ontem, muitas pessoas disseram, tá, e vocês só ficam postando e não fazem nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Somente nós do parlamento, que representamos o povo brasileiro, a nação brasileira, né? Somos representantes diretos do povo, eleitos, né? Eles não são eleitos, então eles não podem dizer o que o povo pensa, eles estão ali só para cumprir a lei que o povo faz, né? Porque todo o poder emana do povo, segundo a Constituição. O que eu quero dizer para vocês? Então, somente o parlamento brasileiro poderia alterar o artigo 57, parágrafo 4º e permitir, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que houvesse uma reeleição a presidente da Câmara e do Senado. Em hipótese alguma, eles poderiam ter decidido, como estão decidindo, de permitir a reeleição. Nem da Câmara, nem do Senado, porque o texto veda. É uma vedação literal. Qualquer pessoa que aprendeu a ler ontem sabe interpretar esse texto. Então é um completo absurdo isso que está acontecendo no Brasil. Depois, quando a gente vê que o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição num sentido contrário do texto literal e faz esse desserviço, ou muda a interpretação da prisão em segunda instância, libera Lula e mais 200 mil criminosos, gera impunidade, gera esse sentimento social de impunidade devido a essas decisões judiciais que vão contra os valores do povo brasileiro ou cometem ativismo judicial, né, fazendo leis, praticamente legislando, a gente vê se instalar no Brasil um descrédito da justiça brasileira. Então, todas essas manifestações que a gente fez nas ruas contra, não foi contra a instituição Supremo Tribunal Federal, foram contra essas posturas de pessoas, dos ministros, que estão tripudiando das leis, da Constituição e dando um mau exemplo à nação brasileira. Nós temos que ter homens públicos que tenham moral, que tenham conduta ilibada e que respeitem as leis e a vontade do povo. E é isso absolutamente isso que não está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Agora vocês podem perguntar, tá, e vocês, o que vocês podem fazer? A Constituição Federal, a única alternativa que ela nos dá nós não podemos, nós criamos as leis e as leis são aplicadas pelo Poder Judiciário. O único remédio que a gente tem contra esse tipo de coisa é entrar com um pedido de impeachment contra os ministros por crime de responsabilidade, caso seja configurada essa ação. É a única ação que a gente pode ter, porque eles é que são a última palavra quando se refere à aplicação de leis, né? Mas infelizmente a gente já fez pedidos de impeachment e eles não são abertos pelos senadores. Então, tá aí uma das coisas que o povo brasileiro tem que começar a fazer, eleger senadores comprometidos com esses valores do povo brasileiro, de que quando alguém faça algo errado, vamos fazer um impeachment de algum ministro quando ele não cumpre as leis brasileiras. Tá bom, pessoal? Então isso é bom que fique muito claro, né? E depois eles reclamam, e depois eles quebram o nosso sigilo, como vocês devem saber, só pelo fato de a gente participar de manifestações democráticas para apoiar o presidente, né? E as medidas a favor da abertura do comércio. Vocês devem lembrar no início do ano, né? Eu fui uma das vítimas de decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que fui perseguida, que tive meu sigilo quebrado, por questionar esse tipo de coisa. Então é esse o estado de coisa que a gente vive no Brasil. É lamentável, mas nós estamos vigilantes, sabendo que o povo está atento ao que está acontecendo e estamos todos juntos, pessoal, para que essas coisas mudem e para que a gente tenha realmente, à frente das instituições brasileiras, pessoas de moral e que realmente respeitem as leis brasileiras e não isso que a gente está vendo, esse vexame, esse absurdo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, que os ministros estão fazendo, né? Quer dizer que a gente entrou com esse projeto de lei, que nós estamos realmente atônitos com essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que estamos vigilantes aí e lutando pelos valores que a gente prometeu, como é o caso agora do combate à linguagem neutra que quer tomar de assalto e destruir a educação das nossas crianças. Tá bom, pessoal? Então fica aí, um grande abraço a todos